Olá a todos, hoje nós iremos demonstrar o funcionamento do produto Data Cleaner, que é responsável por fazer a exclusão em massa de registros dentro do Dynamics CRM de forma recursiva. Então, depois de criada uma localização avançada qualquer, seja ela uma localização avançada de contas ou de trabalhos de sistema que já tenham sido executados, um serviço do Windows, aproximadamente de 2 em 2 minutos, irá executar essas localizações e excluir esses registros sem necessidade de intervenção humana. Então vamos dar uma olhadinha um pouquinho em como o Data Cleaner funciona na prática. Dentro aqui do CRM, eu já havia criado 5 contas de exemplos, sendo que 2 dessas contas contém a palavra livraria no nome, 2 contém a palavra sebo e uma quinta a palavra revistaria. Nesse exemplo simples, eu vou criar uma localização avançada cujo resultado irá me retornar essas 2 contas que contêm livraria no nome, porque por alguma razão eu gostaria de excluir clientes que contêm livraria do nome sempre que eles, logo em seguida, tão rápido quanto possível, eles forem criados por usuários. Então, a partir da localização avançada, eu seleciono os filtros desejados, nesse caso que o nome da conta contenha a palavra livraria. Veja que 2 clientes retornaram, que serão os clientes que serão excluídos na sequência, né? Então, após criar a localização, eu devo salvar essa localização. Sempre é bom conferir se a localização foi salva corretamente, nesse caso foi. E a partir daí, criada a localização avançada, basta que eu acesse o módulo configurações, ou settings em inglês, procure a entidade mapeamentos Data Cleaner, que é instalada juntamente com o produto, crie um novo mapeamento e automaticamente o sistema irá listar para mim todas as localizações avançadas que eu tenho acesso. Então, eu seleciono a localização avançada criada previamente, nesse caso aqui, clientes para exclusão, livrarias, e pressiono salvar e fechar. Está feito o mapeamento. A partir deste momento, um serviço dentro do Windows Server, onde está instalada a aplicação, irá executar de 2 em 2 minutos, ou um pouco menos que isso, essa localização e irá excluir todos os resultados da localização. Então, vamos conferir lá no módulo de vendas e veja que os 2 clientes do tipo livraria já foram excluídos. Agora, dando um exemplo mais voltado à realidade de alguns projetos, nós temos encontrado em alguns clientes a necessidade de se excluir workflows que já foram executados, ou fluxo de trabalho que já foram executados, estejam eles com status de bem-sucedido, cancelado, ou seja o que for. Isso, por muitas vezes, esses workflows em grandes implementações de CRM podem gerar uma carga muito grande em cima do banco de dados, né? Tanto em relação ao tamanho, quanto em relação à quantidade de registros, né? Isso pode prejudicar o desempenho do sistema. Então, eu criei aqui um workflow bem simples, cuja principal função dele é atualizar a cidade dos clientes aqui para o nome de São Paulo. Como esses aqui já estão como São Paulo, eu vou rapidamente excluir o título da cidade. E veja que esses clientes não possuem nenhum histórico de fluxo de trabalho, que vocês podem consultar aqui pelo menu de navegação. O log, que a gente chama, está completamente vazio. Então eu vou selecionar os 3 clientes que restaram e vou executar o workflow de atualizar cidades. Dentro do cliente, eu posso consultar o andamento desse workflow. Aqui ele está em progresso. Vou atualizar a visão. E veja que ele já foi executado de forma bem sucedida. Então, se eu voltar na tela original e atualizar, a cidade voltou novamente a ser São Paulo. Esse workflow simples, ele deixou um registro, um log, dentro dos 3 clientes. Então você imagine uma implementação onde existem centenas de workflows rodando ao mesmo tempo e criando esse tipo de log. Então agora eu vou criar uma localização avançada cujo objetivo vai ser excluir
esses trabalhos do sistema já executados. A sistemática é semelhante ao primeiro exemplo. Eu venho aqui em localização avançada, só que dessa vez eu altero a entidade para trabalhos do sistema, ou System Jobs. Utilizo os filtros que eu gostaria. Então, por exemplo, o meu filtro vai ser todos os workflows, todos os trabalhos de sistema que tenham sido completados hoje. E veja que ele me retorna ali 3 workflows, que foram aqueles workflows que eu criei de exemplo para vocês, e 3 trabalhos do sistema do tipo Workflow Extension Task, que na verdade é um resultado do workflow original. Então eu vou salvar essa localização. Confiro se foi salvo corretamente. Saio da tela de localização avançada, novamente no módulo Configurações, Mapeamentos Data Cleaner e vou criar um novo mapeamento. Veja que os trabalhos de sistema para exclusão, a minha nova localização avançada, já está disponível. Seleciono ela e dou um salvar e fechar. Nesse mesmo instante, o serviço do Data Cleaner irá executar essa localização avançada e vai ter como resultado aqueles 6 trabalhos do sistema que serão excluídos, fazendo a manutenção preventiva do sistema e assegurando a boa performance. Então, se eu voltar ali no módulo de vendas e abrir, por exemplo, o Sebo Fradique, veja que já não existe mais nenhum registro, nenhum log de workflow executado. Vocês já notaram que a ferramenta é bastante poderosa e pode surgir a dúvida, mas e a segurança? Qualquer usuário meu consegue fazer essas exclusões em massa? Na verdade, nós utilizamos a própria lógica de segurança interna do CRM. Basta que você acesse o perfil de usuário que você deseja definir se vai poder ou não criar mapeamentos do Data Cleaner e você define a segurança do sistema. Então, por exemplo, se uma determinada pessoa não consegue criar novas entidades do tipo mapeamento Data Cleaner, ela simplesmente não pode executar ou interferir de qualquer forma na exclusão em massa. Então, por exemplo, eu acessaria aqui administração, perfis de acesso. E se eu quisesse que, por exemplo, meu gerente de vendas pudesse criar exclusões em massa, que não é provável, mas de qualquer forma, nós abriríamos aqui o perfil dele e aqui em entidades customizadas selecionaríamos dentro de mapeamento Data Cleaner que ele tem permissões livres ou não. Então, dessa forma, se o perfil de usuário puder criar um mapeamento do Data Cleaner, ele poderá criar exclusões em massa.